Nós voltamos a falar com o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná. Deputado, para nós, antes da gente entrar especificamente no Mercosul e no Parlasul, que é mais importante, eu gostaria de saber como é que andam essas gestões no sentido de encaminhar as trocas, os intercâmbios comerciais nossos, sobretudo com o Brasil e a Argentina, que são as duas maiores economias do Mercosul, praticamente eliminando o dólar e só fazendo negócios na base das moedas locais, o que significaria já em si uma grande vantagem, porque parece que ao fazer negócio em dólar você paga uma comissão, não é isso? Sim, o negócio em dólar você paga a comissão para o dono da moeda. Eu acho que o negócio em dólar às vezes ganha mais o dono da moeda, os Estados Unidos, do que os próprios comerciantes. Mas isso é um acordo que foi proposto no Mercosul entre os 4 países para que paulatinamente fosse abandonado o dólar e todas as relações comerciais fossem feitas na moeda de cada país. Inicialmente o Paraguai e o Uruguai não aceitaram o acordo, mas o Brasil e a Argentina fez um acordo bilateral sobre esse tema. E tem desenvolvido, tem avançado lentamente, mas tem avançado, e eu espero que chega um momento de que seja não só entre esses 2 países, mas os 4 do Mercosul e todos na moeda de cada país, para que nossas moedas sejam valorizadas, pelo menos internamente, sem depender do dólar para ter uma relação comercial. Agora parece que tem havido muita pressão internacional, né? Sobretudo dos Estados Unidos e da União Europeia, para que essa integração não se efetive, não se concretize. E tem havido também, sobretudo por parte da mídia, né, muita crítica e muita má vontade com essa aproximação. Boa parte infelizmente eu sou obrigado a dizer isso, uma grande maioria dos jornalistas e da mídia de uma maneira geral, que quer falar de Mercosul e de integração, não sabe o que está falando, infelizmente. São poucos os jornalistas especializados nesse tema. Até muito recentemente, os grandes jornais tinham jornalistas especializados em cada área. Aí isso acabou e generalizou tudo. Então há uma grande desinformação. E sempre eu falo isso porque eu acompanho bem a questão do Parlamento do Mercosul. O protocolo do Parlamento, eu fui um dos negociadores desse protocolo, eu sei o que contém nele e volta e meia eu observo algumas barbaridades. O Parlamento é importante. Quando eu disse que em 2004 o presidente Lula apresenta um programa de trabalho, naquele momento, para eu fortalecer o Mercosul como um bloco de inserção soberana no mundo, eu precisava da credibilidade desse bloco. Só tem credibilidade quem tem institucionalidade. A União Europeia tem o Tribunal de Luxemburgo, tem a Comissão Europeia, tem o Conselho Europeu e tem o Parlamento Europeu, quer dizer, 4 grandes instituições fortes. E nós não tínhamos instituição. Então, naquele momento, foi decidido e foi instalado o Tribunal de Controvérsias do Mercosul em Assunção, e, dando maior institucionalidade, foi criado o Parlamento do Mercosul, estava no programa. Porque se não tem institucionalidade, não tem confiança jurídica. Nós precisamos de um bloco com confiança jurídica. Então, o Parlamento entrou com essas características e mais, uma de procurar diminuir o déficit democrático que tem no Mercosul. O brasileiro viaja para qualquer país, ou um argentino viaja para qualquer um dos países do Mercosul, e quando ele vê seus direitos feridos, aonde é que ele vai se queixar? Ele não tem onde se queixar. Então, nós não temos a pretensão de ser corretor ou corrigir tudo isso, ou ser representante com toda essa capacidade de corrigir. Mas pelo menos nós damos ao cidadão do Mercosul um instrumento, que é o Parlamento do Mercosul, onde ele pode denunciar. Então, deputado, o Parlasul, ele ainda existe de forma informal, quase, né? Porque ainda não, né? Não. O protocolo que criou o Parlamento do Mercosul foi aprovado nos 4 países, então ele existe, ele funciona ainda com muita dificuldade, porque não houve ainda eleições gerais para eleger os parlamentares do Mercosul. No protocolo,
mandava que o Brasil fizesse as eleições em 2010. Mas houve problema na negociação desse protocolo. O Paraguai resistiu muito a assinar o acordo que criava a proporcionalidade e sem saber qual o número de parlamentares que teríamos para cada país, nós não tínhamos como fazer o projeto de lei. Agora, entre 2011 e 2014, o Brasil pode indicar 37 parlamentares. E a partir de 2015, 75 parlamentares. Então, agora eu sabendo esse número, eu posso aprovar um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados. Eu sou o relator, devo apresentar o relatório ainda em breve para criar um processo de eleições para o Parlamento do Mercosul. Já existe, deputado, algum país do Mercosul que já tenha indicado pela eleição direta os seus deputados? Sim, existe o Paraguai, justamente ele que fez a barreira e impossibilitou que nós tivéssemos eleições em 2010, eles fizeram eleição sem ter esse acordo do tamanho de cada uma das bancadas. Até eles fizeram isso porque eles já sabiam que eles não aumentariam do 18, e foi um mecanismo de garantir os 18, porque poderia, num novo acordo de proporcionalidade, diminuir desses 18. Então, eles anteciparam, sem ter um acordo assinado a nível do Conselho de Ministros, e aprovaram e fizeram a eleição dos seus 18. Agora, nesse ano de 2011, está tramitando um projeto de lei na Argentina, que os argentinos devem votar, e o nosso projeto está tramitando, que pode ser definido por 2012 ou 2014, depende dos parlamentares. No meu relatório, eu vou colocar 2012. Tá, até que isso funcione, em termos de eleição, como é que está agora a situação do Parlasul? Como é que ele se reúne? Parece que em Montevidéu. A sede do Parlamento do Mercosul é em Montevidéu e se reúne uma vez por mês na cidade de Montevidéu. Pois é, mas quem são os representantes? Quem indica esses representantes? São 18 de cada país, indicado pelos congressos nacionais de cada um dos países. No caso brasileiro, a indicação que o Congresso faz, que o presidente do Congresso faz, é baseado no tamanho das bancadas, na proporcionalidade do tamanho das bancadas. É dessa maneira. E somos 9 senadores e 9 deputados. Agora, nesse final de ano, no início do próximo ano, vai ter que se aprovar uma resolução. O Brasil pode manter os 18 nessa resolução, a maioria vai decidir, ou pode aprovar uma resolução de 37, porque já é permitido pelo acordo da proporcionalidade assinado há cerca de 20 dias atrás. Tá. Deputado, então nós temos aí o Mercosul, o Parlasul, e agora tem a nova instância que se chama Unasul, que também está se consolidando e já deu mostras de sua competência e de unidade territorial, subcontinental, ao enfrentar questões muito sérias, como aquela da Bolívia, né? Quando houve uma conspiração para derrubar o presidente Evo Morales e que quase de separar o país, retalhar o país em 2 ou 3 países. Teve também recentemente a questão do Equador e a Unasul, independente da OEA, inclusive, que tem sede em Washington, ela enfrentou o problema e resolveu. Agora, mas também temos um outro problema legal ainda, que parece que a maioria dos países ainda não aprovaram a criação da Unasul, quer dizer, o tratado de criação da Unasul nos seus respectivos parlamentos, como deve ser. O Brasil já aprovou nas comissões, falta votar no plenário da Câmara e depois no Senado. Esse mês agora, até o final de novembro, a Colômbia deve aprovar. Como o acordo que criou a Unasul estabelece um número de países que assim que esses países, se não me falha a memória, 8 ou 9, eu não sei se 8 ou 9 países aprovando, a Unasul já fica constituída. Com a Colômbia já dá o número suficiente para constituir a Unasul. Ela não se confunde com o Mercosul. O Mercosul são 4 países e teve uma origem do bloco econômica. A Unasul, a origem é o debate mais político, de integração da América do Sul. Então não há choque de uma com a outra. A Unasul, ela propôs um Conselho de Segurança da América do Sul, principalmente para combater o crime organizado, que eu acho extremamente importante. Foi proposto na metade desse ano um conselho
de ministros da saúde, porque as epidemias não têm fronteira e muitas das doenças também não têm fronteira. Então, ter um trabalho do Ministério da Saúde conjunto é muito importante. Eu acho que a gripe A1N1 demonstrou a necessidade desse conselho, a dengue demonstra essa necessidade. E, então, a Unasul, você mesmo disse, Francisco, ela foi importante na crise boliviana. Eu estive na Bolívia por várias vezes e notei a diferença que fez depois da intervenção da Unasul com 2 comissões. Uma delas para negociar politicamente e que acabou se fazendo o referendo da Constituição, e a outra de direitos humanos para acompanhar o massacre que houve em Pando. E acho que a postura da Unasul levou paz para aquele país e hoje, independente, o Evo Morales o presidente, mas independente de quem fosse, ia ter maior oportunidade de governar com a democracia. Então, deputado, a Unasul teve também um grande problema, que foi a morte do seu secretário-geral, o ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner. Então, esse cargo agora ficou vago, né? E o Kirchner era um homem, né, era um grande executivo, estava realmente já no trabalho inicial, mas bem já adiantado, para dar uma estruturação, né, para que a Unasul também tivesse alguma coisa de estrutural, né, que funcionasse com as suas representações em diversos países. Mas agora esse cargo fica vago. E ficando vago, se fala também na possível indicação do presidente Lula ou de outro presidente latino-americano para assumir esse cargo. Como é que o senhor vê essa situação? Primeiro, é lamentável, né, a morte de Kirchner, porque ele estava contribuindo e muito para a consolidação da Unasul. Agora é um cargo vago que também deve logo fazer a transferência da presidência, que está sobre o Equador. Acredito que os presidentes e chanceleres dos países da América do Sul vão fazer um debate, porque aparece para transferir a presidência e constituir um novo secretário. Há no ar, alguns dizendo que seria o Lula. A informação que eu tenho é que o Lula acha que não deve aceitar, né, e cabe a um outro país ocupar essa secretaria-geral. Então é um debate que estamos na expectativa. Nós entrevistamos hoje o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná e representante brasileiro no Parlasul.